Excelente dia, meu terceirão. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Dani Maia e estarei aqui com vocês nessa caminhada sociológica. Muito bem, antes de começar a nossa aula 11, né? Eu vou dizer para vocês que esse conteúdo ele é muito importante mesmo, tá? Porque ele cai muito no Enem, ele cai muito nos vestibulares, ele cai muito em qualquer situação aí que seja de provas e tudo isso ele vai sempre estar lá. Cultura é algo extremamente importante para vocês que são do terceiro ano, né? Aula passada eu falei sobre globalização, quase ter alguma dimensão da globalização ali cai, ou todas, tá? E esse de hoje também cai demais. Cultura é algo que cai, gente. Eu posso garantir para vocês que ou é na redação, ou é nas questões lá, nas objetivas, vai ter uma questão de cultura, tá? Então é muito importante vocês se apropriarem desse conteúdo. E eu penso que vocês lembram que cai cultura no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro. Então vocês estão vendo cultura aí desde o primeiro ano aí do ensino médio com sociologia, né? A gente sempre traz, claro que vai trabalhando algo mais devagar, terceirão já traz conceitos de alguns autores, né, que são importantes, então prestem bem atenção, anota aí que vai ter alguma coisa de cultura lá na prova de vocês esse ano, tá certo? Vamos para o quadro, para a gente começar, né, ver aqui os nossos conteúdos, e a gente vai falar sobre cultura e sociedade, alguns significados de cultura, ou seja, a gente vai relembrar, tá? Isso aqui a gente vai trazer aí alguns significados que já foram trabalhados em outros momentos com vocês. Muito bem. E vamos falar também sobre cultura-valor, que já é um tipo de cultura. Cultura-alma coletiva, que já é um tipo de cultura, né? Cultura-mercadoria, cultura e diferença, cultura e mudança, trocas culturais e culturas híbridas, tá? Então, esses são os nossos conteúdos da aula 11, que é um assunto, gente, que não é à toa que vocês ficam vendo esse conteúdo desde lá do primeiro ano, porque é extremamente importante e é maravilhoso, né? Estudar cultura é bom demais, eu gosto. E então, vamos lá. A nossa habilidade de hoje é refletir sobre a noção de cultura como instrumento de poder e como construção social, né? É refletir que a cultura, dependendo do modo como que ela se estabelece, ela também pode ser um instrumento de poder. Quantas vezes não se utilizou da cultura para ganhar aí poder político, poder econômico, né? Poder automaticamente também, poder social. E ela também, como construção, né, social, como construção das sociedades, ela também é extremamente importante, né? Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, cultura e sociedade. Então, ao tratar do conceito de cultura, a sociologia, essa ciência que estuda a sociedade, esse movimento da sociedade, ela se ocupa em entender aspectos aprendidos que o ser humano, em contato social, adquire ao longo de sua convivência. Lembrando que o homem, sem o contato social, ele não é nada, né? Lembre-se disso. Se a gente fosse um ser sozinho aqui, a gente não seria absolutamente nada. E tudo que a gente aprendeu, né, falar, andar, balbuciar, sorrir, chorar, são aspectos culturais. Professora, então quer dizer que sorrir não é algo meu, assim, não é, se ninguém sorrir para você, tu nunca vai sorrir na vida. Se não for em contato com o outro, se não for aprendido culturalmente, nunca. Tudo, gente, que a gente é hoje como indivíduo são aspectos ensinados pelos nossos ancestrais, pai, mãe, vô, tio, quem que seja. Não importa ali a sua árvore genealógica, como é que é, quem é que faz esse papel,
mas tem alguém que faz esse papel. E quem é que faz esse papel é o responsável por passar esses aspectos culturais, que são muito importantes para a gente ser quem a gente é. Então, o ser humano, ele precisa, para ser inclusive humano, do contato com o outro. Se pegar um bebezinho e colocar ali num canto isolado, gente, nem viver ele vai, né? Porque ele não tem um contato com o outro. A gente só é ser humano a partir desse contato. O choro é algo aprendido. A única coisa que é biológico é aquilo que a gente faz, né? Ali, que não pode estar comentando aqui, mas são coisas biológicas. Mas sorrir, choro, né? Essas coisas são aprendidas socialmente, culturalmente, né? Com o outro, tá? Então, o homem sem o outro, ele não é nada. Então, sabe por que a humanidade ela evoluiu? Porque a gente não precisa reaprender o tempo inteiro. A gente aprendeu com já essa evolução. Por exemplo, o fogo. Você já pensou aí, aluno do ensino médio, terceiro ano? Se toda vez que eu fosse descobrir o fogo, eu descobri me queimar, quantos acidentes não ocorreram, quantas pessoas não morreram, se alguém não passasse essa transmissão cultural de conhecimento um para o outro? Será que a humanidade tinha evoluído sem essa transmissão cultural de conhecimentos? E isso eu estou falando que vai de oralmente, porque tem culturas que não têm escrita, mas que fizeram isso oralmente. Tem as culturas que já usaram a escrita. Então, sem isso, o homem jamais, eu digo o homem, estou falando da mulher também, tá? É só um modo de expressar. Jamais ele teria evoluído socialmente, culturalmente, mundialmente, a humanidade jamais teria evoluído. Então, se alguém toda hora fosse lá, é fogo, ai meu Deus, me queimei, aí fiz um acidente, quantos acidentes não ocorreram? Mas essa transmissão de conhecimento de, espera aí, fulano, não, queima. Chega só pertinho para tu ver como já está esquentando. Opa, é mesmo. Então vai aprendendo, a transmissão cultural de conhecimentos, ela vai passando, e por isso que nós chegamos aonde a gente chegou, por conta dessa transmissão de geração em geração de conhecimento, né? Por isso a gente está com nessa evolução toda, né? Então a cultura ela é responsável por isso. E aí a gente tem das mais diversas culturas do mundo inteiro, né? A gente é limitado muito pela escrita, mas existem muitas culturas que são passadas de geração para geração pela forma oral, né? Pela fala, a oralidade, né? As conversas, os ensinamentos são desse modo, né? Que não tiveram essa escrita, enfim. Vamos ao quadro para dar continuidade nesse assunto tão maravilhoso, né? Então, o contato social. Em contato social, adquire ali, que são aprendidos, né? Que as pessoas adquirem ao longo da sua convivência, tá? Então, quais são essas características que a gente aprende com o outro, com esse contato cultural, né? É a linguagem, é fala, o modo de vestir, em ocasiões específicas, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que fazem parte dela. Então, por que está grifado isso aí? Porque é importante. Então, escreve. Função de possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte. Então, essa também é uma função da cultura. Proporcionar a cooperação, é possibilitar a cooperação e a comunicação. Porque se todo mundo de um certo lugar fosse diferente, como é que é transmitir a cultura do seu povo, aquela sabedoria popular, os ensinamentos? Como que seria? Então, a cultura ela também possibilita essa integração, essa cooperação entre as pessoas que fazem parte daquela cultura também, né? Vamos ao quadro? E, né, a cultura é parte do que somos. Tá vendo esse olho aí? Presta bem atenção nesse olho. A cultura é parte do que somos. Nela está o que regula a nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. A cultura é como se fosse esse olhar. É como se fosse um olhar que foi construído socialmente em mim. Não tem problema a gente ter cultura diferente. Tem problema a gente não respeitar as culturas que são diferentes da nossa. Mas é esse olhar.
Pensa assim, ó, que cada colega seu que está aí agora na sala de aula, dá uma olhada aí para eles. Olha tanta gente diferente que tem aí ao teu redor. Um baixinho, outro alto, outro magro, outro gordinho, outro mais pro chinesinho, outro negro, outro amarelo, outro azul, não importa. Esses olhares, eles são construídos como se fossem lentes que vêm, que a gente aprende através da cultura. Não tem problema a gente ter várias culturas dentro de um lugar só. Tem problema a gente não conseguir viver junto e não conseguir respeitar o colega que não gosta de farinha, o colega que não gosta de açaí. Não tem problema, né? Eu faço mestrado, tem uma amiga de São Paulo que diz que açaí é que nem terra. Que terra nada é gostoso. Não gosta, gente. É cultural, ela é de São Paulo, gosta de outra coisa. Então, paciência, a gente vive junto e vive e se gosta do mesmo jeito, não tem problema. E aí, tu gosta de quê? Eu falei pra ela, tu gosta de quê? Me fala aí. Tu gosta de tambaqui? Aí eu vou falando, vou tentando ver, né? Se a gente consegue ali, então não tem problema. Tem problema se a gente não conseguir conviver com o outro, né? Não tem problema em não gostar. Minha avó era cearense, mas pode ser aí que um avô de alguém aí de vocês tenha vindo lá do sul, ou então tenha vindo do Beiradão. Não tem problema. Cada um constrói essa lente, o olhar, através da cultura, né? Não tem problema. O problema é desde que a gente não consiga viver juntos e conviver e respeitar a cultura do outro. Sempre procurando ter o respeito acima de tudo. Isso é importante, né? Vamos ao quadro? Então, a cultura é esse olhar aí, né? E nela regula a nossa convivência, a nossa comunicação em sociedade, porque ela é parte do que a gente é, o que a gente aprendeu. E aí a cultura tem duas características muito importantes, que são os aspectos tangíveis, que é aquilo que eu posso tocar, né? São os objetos, os símbolos, que fazem parte do seu contexto. Quanto também os intangíveis, é aquilo que eu não posso ver, que eu não posso tocar, que vão de ideias, de normas que regulam o comportamento, formas de religiosidade. É por isso que às vezes com você aí, com seu colega, alguma ideia não bate. Por quê? Porque são culturas diferentes. Não, é porque a minha mãe não me ensinou assim, não. Minha mãe me ensinou a fazer outra coisa. Mas tem aspectos que estão ligados a valores e normas que são comuns, né? A questão da honestidade, essas questões elas estão acima desses valores, comportamentos que estão regidos pela questão cultural. Mas aí é importante que vocês percebam que a cultura ela também é composta por esses aspectos que eu posso tocar, que são os objetos, os símbolos, e os intangíveis, que são as ideias, são os comportamentos, são os valores que são criados em cada indivíduo. Não tem problema a gente ter valores, claro que a gente tem muitos valores comuns, né? Mas eu estou falando valores mais específicos. Não tem problema a gente perceber que somos diferentes e perceber essa diversidade. O problema é a gente não conseguir se respeitar. Isso, o respeito acima de tudo, né? Então, a cultura ela é regida por vários símbolos, né? E aí, por exemplo, a aliança, essa aqui que está no meu dedo, né? É um símbolo cultural, né? E aí ela quer dizer algo, né? Que eu tenho um compromisso com alguém, isso é um símbolo cultural. Por exemplo, a aliança é um exemplo de símbolo, né? Também cultural. Vamos lá para o quadro? Então, esses aspectos, eles constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas. Então, a cultura, ela também vai regendo os valores e normas. E muita coisa, gente, que virou legislação, virou norma, tem a ver com a cultura. Passa pela cultura. Passa pelos comportamentos das pessoas e muitas vezes vira as normas sociais que são as leis, são as legislações, né? Por isso que a cultura ela é tão importante, ela vai aí moldando a nossa realidade. Então, as normas são um conjunto de regras formadas a partir de valores de uma cultura. É o que existe de valor na minha cultura. Valor, e eu falo como comportamento, né, que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. Aí olha aqui o exemplo que eu já adiantei lá para vocês, por exemplo, o valor do princípio da honestidade faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes dessa cultura.
compelindo os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como honesto. Então, as culturas, elas vão regulando esses comportamentos dentro da sociedade. É o olhar, né? É o olhar meu que é construído através da cultura. E aí você me pergunta assim, professora, a cultura muda? A cultura se movimenta? Se a humanidade mudou, se a sociedade mudou, se a sociedade recebe essas tecnologias, recebe os efeitos da globalização, é óbvio que a cultura vai mudar. É óbvio que a cultura vai se movimentar, porque ela é parte da sociedade. Gente, tudo que está dentro da sociedade tende a se modificar, tende a se movimentar. Está em movimento o tempo inteiro e está mudando o tempo inteiro, né? E isso a gente percebe nos comportamentos dos mais velhos. Né, existe muita comparação, né? Eu, por exemplo, eu sou de outra geração, eu já estou na parte ali chegando na melhor idade, porque eu percebo que tem muita coisa que era da minha época que nem se fala hoje, né? Então, a questão, bênção, vó, né? Essas coisas não existem mais, é muito raro a gente ver, né? As criançadas de hoje em dia. Então, o comportamento, ele também vai mudando. Como a sociedade muda, os comportamentos também vão mudando, né? Agora, se isso é bom ou ruim, aí a análise fica com vocês, né? Aí vocês é que tem que ter esse olhar crítico. Então, a sociedade vai mudando, a cultura vai mudando. Então, a gente não consegue exigir que a cultura não se transforme. Por quê? Porque a cultura faz parte da sociedade. E se a sociedade muda, a cultura vai mudar, tá? Então, lembrem-se que cultura é como se fosse aquela lente que foi colocada quando eu era pequenininha. Pequena eu sou, né? Mas quando eu era mais novinha. E foi posta essa lente. A partir dessa lente, eu vejo um mundo, eu direciono o meu mundo ali, né? Claro que tem valores que são universais, né? São valores universais, mas, de um modo geral, é essa lente que a gente aprende essas regras de comportamento, os valores, as normas, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de sentir. É a cultura que ensina para nós. É através da cultura. É o que foi passado da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, vou passar para o meu filho e assim vai, né? São esses comportamentos, essas normas, esses valores, né? E não tem problema a gente ser diferente, não tem problema a gente ter essa diversidade que é gigantesca, né? Principalmente aqui no nosso país, não tem problema. O problema é a gente não conseguir conviver e se respeitar. Isso sim é um problema, né? Então vamos lá? Vamos para o quadro? E aí a gente já vai trazendo aqui os significados de cultura, né? Que são vários. O emprego da palavra cultura no cotidiano, ele é objeto de estudo de diversas ciências sociais, né? O pensador Félix Guattari é um marxista, né? Importante. Então, se ele é marxista, lembra das ideias do Marx, né? Então, algumas coisas ali ele utilizou para fazer esses 3 grupos que ele criou aí, que é a cultura valor, a cultura alma coletiva e a cultura mercadoria. Aqui já lembra o Marx, né? Mercadoria, valor, já lembra um pouquinho aí dessa questão. Então, o Félix Guattari, ele é esse estudioso que trouxe esses significados da cultura baseada em princípios marxistas, né? Então, vamos lá. O que é cultura valor, né? É o sentido mais antigo e explicita-se na ideia de cultivar o espírito, né? É o que permite determinar se o indivíduo pertence a um meio culto ou inculto, definido um julgamento de valor sobre essa situação. Então, é um sentido mais antigo, né? No sentido mais antigo de cultura, né? E vai permitindo aí se esse indivíduo está ou não no meio culto ou inculto, definido um julgamento de valor sobre essa situação. A cultura ligada a valores, a esses valores, né? Ligada a valor. O nome já explica tudo, né?
ligada a esses valores. E aí vai criando essa definição, né? Ah, se fulano tem esses valores, ele é culto. Se fulano não tem esses valores, ele é inculto, né? Então a cultura valor, ela está sendo ligada para esse modo, né? De julgamento de valor sobre certas situações, no sentido mais antigo. E aí, vamos para outra aqui, né? Que é a cultura alma coletiva. A cultura alma coletiva, ela é sinônimo de civilização, tá? Por quê, né? Ela expressa a ideia de que todas as pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural. Então, ela já tem mais esse sinônimo aí de civilização, ligada à civilização. E aí, todos os grupos e todos os povos têm cultura e identidade cultural. Então, nessa acepção, pode-se falar de cultura negra, de cultura chinesa, japonesa, brasileira, né? É sinônimo de civilização, então ela parte desse princípio que todos, absolutamente todos os povos têm cultura e identidade cultural. Há um tempo atrás, as discussões sobre cultura, gente, elas inclusive achavam que essa questão da identidade cultural eram apenas modinhas, né? E ao longo do tempo, as ciências sociais, os estudiosos foram desmistificando essa ideia de que a cultura e a identidade cultural é apenas uma modinha. E percebeu o quão isso é forte na vida das pessoas. É aquele olhar, é como se fosse a lente aqui dos meus óculos, né? É o olhar que como que eu me reporto para a minha vida social, como que eu me comporto, né? É um modo de agir, é um modo de pensar, é um modo de sentir. E eu vou ser bem sincero com vocês. As pessoas, né? As pessoas que não sabem lidar com o diferente, com essas culturas diferentes, com as identidades culturais diferentes, a maioria das guerras, elas são de cunho cultural, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando Hitler começou a perseguir, né, os judeus, né, ali tem todo... É claro que tem uma questão ali econômica, mas também tem uma questão cultural muito forte por trás, né? Então, a gente também... E aí tem uma questão que se utilizam-se das culturas para poderios, para imperialismo, os grandes países, né? A maioria das guerras que ocorreram ali no continente africano é de cunho principalmente econômico. Os grandes imperialistas adentram nas culturas para fomentar as disputas étnicas dos países africanos, né? E é fomentado pelo imperialismo, por países imperialistas. Então, a cultura, ela é dentro dela, é no seu interior que ocorreram já muitas questões, né? Que envolvem essas guerras, né? De cunho, é claro, principalmente econômico, mas que se utilizam da cultura para conquistar essa questão, né? E aí a outra é a cultura mercadoria, né? Que corresponde à cultura de massa. Então, nessa concepção, a cultura compreende bens ou equipamentos e os conteúdos teóricos e ideológicos de produtos que estão à disposição de quem quer comprá-los. Ou seja, que estão disponíveis no mercado, aí, como os filmes, discos e livros, né? Então, uma tem a questão valorativa, de cultura valor. Se você tem isso, você é culto. Se você não tem, você é inculto. A outra está ligada à questão da civilização, né? Mas é sinônimo de civilização, mas expressa a ideia de que todos têm uma cultura e têm uma identidade cultural. E nessa concepção a gente pode falar dentro das peculiaridades que envolvem aí cultura negra, chinesa, japonesa, brasileira, etc. E a última está ligada a essa cultura de massa, que é a cultura mercadoria. Por quê? Porque é aquela cultura que eu posso comprar. Né? Eu tenho ela por quê? Porque eu posso comprar, que ela compreende bens, equipamentos
conteúdos teóricos e ideológicos, né, de produtos que está à disposição aí no mercado, como filmes, discos e livros. É a cultura mercadoria, inclusive, é a cultura que está muito forte, muito presente aí dentro da sociedade, né? Muito bem, então as 3 concepções de cultura, elas estão presentes em nosso dia a dia, marcando sempre uma diferença entre as pessoas. Seja no sentido elitista, né? Ou seja, daquela visão de quem domina ali da elite, né? Seja no sentido de identificação com algum grupo específico, seja ainda em relação à possibilidade de consumir bens culturais. Então, essas concepções, elas estão presentes, vai marcando sempre a diferença que existe entre as pessoas, né? Ainda a gente percebe que existe muito essa visão de sem cultura, né? Ah, fulano não tem cultura, né? A cultura ligada ao estudo, né? Porque ele não tem estudo, ele não tem cultura. Não, gente, todo mundo tem cultura, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente é muito apegado à questão da escrita, à questão da cultura branca, né? O que a gente aprendeu nos livros. Professora, agora tudo que eu aprendi nos livros está errado. Não está errado, mas existe uma cultura que teve o poder de escrever, o poder de colocar tudo nos livros, e tem as culturas que não, que é pela oralidade. A gente nunca vai saber disso, a gente nunca vai saber da verdade real, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela sobre essas questões que envolvem cultura, né? A questão do incivilizado, do selvagem, do culto e do inculto era utilizado muito nas questões dos brancos com os indígenas, né? Então, a gente percebe o quanto que isso é muito forte, e como eu falei para vocês, né? Muitas guerras, elas foram marcadas e adentradas, fomentadas por questões culturais, né? Que o cunho era outro, mas foram fomentadas por via cultural, para se fazer guerra, né? Os interesses eram outros, mas via cultural é que conseguiram aí as guerras, né? As guerras nesse sentido. Então, todas essas concepções trazem uma nova carga valorativa, dividindo indivíduos, grupos e povos, e o acesso aos bens culturais, ou mesmo entre os que têm uma cultura considerada superior e os que têm uma cultura considerada inferior. Então, todas essas concepções, gente, elas vão mesmo trazendo essa carga valorativa, dividindo os povos, dividindo o acesso aos bens culturais, né? Então, é só uma questão que vem de uma forma maior, mas que a gente vai conseguindo visualizar nas coisas culturais, nas questões culturais do nosso dia a dia, né? Então, essas diferenças culturais, elas vão dividindo as pessoas no mundo inteiro. No nosso estado aqui de Rondônia, por exemplo, a gente teve essa questão, né? De quando a colonização do nosso estado, principalmente ali na década de 70, onde foi aquele impulsionamento, né? Existia um vazio aqui demográfico, como se não existisse ninguém, não existisse ninguém. Não existia quilombola aqui, como se não existisse, como se não existisse indígena, como se não existisse ninguém. Por quê? Porque a visão de desenvolvimento era uma visão a partir do processo civilizatório branco, a concepção branca de cultura. Lembra da lente? Lembra da globalização que consegue também fazer isso com a gente? Fazer a gente só enxergar os padrões. Quem tá fora do padrão, quem não usa um blazerzinho assim, tá fora? E aí não é inferior? É o tempo inteiro a gente fazendo esse tipo de relação cultural, de identidade cultural, né? Quem assumiu um cabelo mais afro, estranho. Tem gente que não... Aí os padrões é o cabelo alisado, o loiro, a pele branca, os padrões, né? Os padrões que foram criados, o olhar que foi criado. Tudo isso que a gente tem como belo, ele foi como se fosse posto uma lente nos nossos olhos. Enxerga assim, que assim é o belo.
enxerga assim, que assim é o certo. Não come assim, que assim comer assim é errado. Isso não existe. Quando a gente fala de cultura, isso não existe. Não existe cultura superior e não existe cultura inferior. Cada um tem a sua cultura. Cada um tem a sua lente da qual aprendeu a conviver, a se organizar socialmente. Não existe cultura inferior. Não existe incivilizado. Será que o modo branco de destruir floresta e de matança que ocorreu tanto nos países é um modo civilizatório? É um modo correto? Ou é um modo de proteger floresta, de viver em comum, de viver o bem comum, de dividir, que é superior? Vocês estão entendendo como é complexo? Então a gente tem que ter muita cautela pra gente falar, fulano não tem cultura, o outro é incivilizado. Ah, estado de Rondônia é em desenvolvimento, então tem que destruir toda a floresta para ser em desenvolvimento. Né? Então calma lá, senta lá. Tudo isso com muita calma, a gente tem que ter muita cautela. Equilíbrio, né? Equilíbrio, sempre. Então, pensar e relativizar sempre todas essas questões que envolvem cultura, que envolvem concepção, que envolvem olhar. E ver além do que está na aparência, além do que está os padrões impostos para a gente. Né? Por quê? Sempre o porquê. Mas por que eu não posso fazer isso? Por que isso aqui está errado? Por que eu utilizar aí esse modo de ser, esse modo de vestir é inferior do outro? Porque criaram padrões a todo momento, né? Lembra lá a intenção da produção? Produzir várias peças iguaizinhas para todo mundo usar? Quem está fora do padrão vai ser excluído, mas a intenção é mercado, é grana, é lucrar. Vamos ao quadro? Olha só. E aí, cultura e diferença. É isso que a gente já está conversando, né? Porque as normas e os valores possuem grandes variações nas diferentes culturas que observamos. Tem muitas variações, né, gente? Muitas variações. Muitas diferenças mundialmente, né? Aqui nesse quadradinho, a gente percebe, né? Cada rostinho aqui de cada continente, cada pessoa, religiosidade. Só dá para entender a cultura do outro quando a gente adentra nessa cultura e começa a estudar sem esse olhar da nossa lente cultural. Por um certo momento, é importante a gente também se desprender da nossa lente, dessa lente que a gente aprendeu culturalmente, para a gente conseguir entender a cultura do outro e passar a respeitar, já que a gente quer ser respeitado também, né? Então, é sempre importante a gente perceber as variações dessas diferentes culturas que existem. Então, mesmo dentro de uma sociedade, podem existir divergências culturais. Não vai longe não, né, no Brasil. Por quê? Porque a gente é um país extremamente grandioso, e eu não estou falando isso só de território inclusive é grandioso, e a nossa cultura, ela adentra aí em culturas que estão ligadas com o mundo inteiro, né? Tem uma diversidade muito grande. Então, a diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. Porque dentro dessa mesma sociedade brasileira, a gente tem aí os indígenas com a sua cultura, com a sua religião, a gente tem os quilombolas com a sua cultura, com a sua religião, não é? A gente também tem os ribeirinhos com a sua cultura. Então, a gente tem uma diversidade cultural imensa nesse Brasil, muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contato com o que é familiar, com o que é algo comum, o que a gente aprendeu, e o que é algo estranho, mas que também é comum, porque faz parte da nossa sociedade, né? O estado de Rondônia é um estado extremamente grandioso, né? A gente tem enormes culturas dentro daqui, por conta das levas por conta dos impulsos governamentais, né? As levas de imigrantes, uma hora foi ali o pessoal do sul, outra hora foram os nordestinos, né? Então aqui a gente tem uma diversidade cultural enorme, né? E entranhou na gente, porque a gente faz parte, né? Eu sou rondoniense, mas minha avó foi para o Acre, do Acre veio para cá e ela era cearense, né? Então foi impulsionada ali pelo ciclo da borracha, todas essas questões todas aí que envolvem
a história do nosso país. Então, a gente tem aí essa diversidade que faz parte da nossa vida cotidiana, né? Impacto da cultura, né? São ideias diferentes, comportamento, contato com línguas estrangeiras ou com a culinária de outras culturas, né? Aqui no nosso estado de Rondônia também a gente teve aí uma grande leva de haitianos quando houve ali o terremoto deles, eles vieram ali pelo Acre e vieram para cá, para Rondônia, que tem bastante haitiano que trabalha e que já se estabeleceu aqui no estado de Rondônia. Também temos os venezuelanos que chegaram não muito tempo, né? Então a gente também tem esse contato aí com línguas estrangeiras e com a culinária de outras culturas também. Isso vai fazendo um movimento dentro da cultura nossa, né, gente? Porque a cultura ela não é estática. Ela está em constante mudança de acordo com os acontecimentos vividos por seus integrantes. Valores que possuíam força no passado se enfraquecem no novo contexto vivido pelas novas gerações, a depender das novas necessidades que surgem, já que o mundo social também não é estático. Então, quando você olha para a cultura, percebe que, na verdade, quando você olha para a sociedade, você percebe que a sociedade está em movimento o tempo inteiro. Se a sociedade está em movimento o tempo inteiro, a cultura, ela também, gente, ela vai fazer esse movimento, tá? A cultura, ela também vai fazer esse movimento, porque ela não é estática, ela não fica parada no tempo. Não é eu querer que o indígena fique lá pelado, isolado, não tem como, ele não tem mais condição. Ele não tem o Brasil inteiro para rodar mais, para conseguir fazer a rotatividade de terra que ele fazia antes. Inclusive, o grande gargalo é ainda a questão das terras indígenas não estarem ainda decidido isso, né? Essa grande disputa grandiosa que virou um negócio difícil no nosso país, né? Então, não queira que ele fique lá isolado, até porque não dá mais para ele ficar lá. Né? Então, ele precisa vir para a cidade, ele precisa estudar, ele precisa conseguir o espaço dele, porque em muitos lugares em que eles vivem não tem condição, né? Então, não queira que ele não queira também se desenvolver dentro de uma sociedade que o tempo inteiro, na verdade, só vai excluindo, né? Então, a gente tem que olhar para a cultura como algo que está em constante movimento. E o processo de aculturação de uma cultura absorve ou adota certos aspectos de outra, a partir do seu convívio, é comum em nossa realidade globalizada, onde temos contato quase perpétuo com culturas de todas as formas e lugares possíveis. E as trocas culturais e culturas híbridas, que é uma característica do mundo globalizado em que vivemos, no qual o nosso cotidiano é invadido por situações e informações provenientes dos mais diversos lugares. Podemos afirmar que há uma cultura pura? Será, gente, com esse mundo globalizado, com esse movimento intenso da sociedade, que está se movimentando o tempo inteiro, que tem a ver com tecnologia, que está um negócio doido de migração, será que a gente pode falar de cultura pura? Já que ela não é estática? O movimento ele faz parte do processo cultural. Essa mudança faz parte. Se a sociedade se movimenta, a cultura também, né? Então, até que ponto chegou o processo de mundialização da cultura? Muito bem. Então, em seu livro Culturas Híbridas, o antropólogo argentino Néstor Garcia analisa que no século XVIII as relações culturais ocorriam entre os grupos próximos, familiares e vizinhos, com poucos contatos externos. Mas aí já no século XIX e XX cresceu a possibilidade de trocas culturais, pois houve aí o aumento dos transportes, do sistema de correio, telefonia, rádio, cinema. As pessoas passaram a ter contato com situações e com culturas diferentes, né, gente? Então, no decorrer do século XX, o desenvolvimento das tecnologias, da comunicação, principalmente com a internet, os contatos individuais e sociais passaram a não ter mais múltiplos pontos de origem, né? Então,
as expressões culturais de países dominantes como os Estados Unidos, alguns países ali da Europa, proliferaram em todo o mundo mescladas com elementos culturais de outros países. Então, há, assim, uma enorme mistura de expressões culturais, construindo culturas híbridas, que não podem ser mais caracterizadas como uma cultura de um país, mas que fazem parte de uma cultura mundial. O hibridismo é isso, né? Essas culturas híbridas, elas são essas misturas, que não é só mais faz parte de uma cultura, mas essa cultura aqui mundial, é um efeito da globalização. Mas isso não significa que as expressões representativas de um grupo, regiões ou até países tenham desaparecido. Elas continuam presentes e ativas, mas coexistem, ou seja, estão juntinho ali, né? Coexistem com essas culturas híbridas que atingem o cotidiano das pessoas. Então, a cultura híbrida, ela é resultado desse processo de globalização. Eu não disse para vocês que esse processo de globalização, ele é avassalador, ele foi avassalador porque, inclusive, veio para as nossas vidas individuais, né? Mesmo eu estando em Rondônia, em qualquer ponto desse estado, esse efeito da globalização, ele veio para a minha cultura. Seja do ponto negativo, seja do ponto positivo, né? Porque a intenção da globalização não é tornar tudo uma aldeia global e homogeneizar? Será? Será que dá para fazer isso com muito preconceito? Será ou não? Não sei, né? Fica aí a perguntinha para vocês. Muito bem, galerinha. Espero que todos fiquem bem, mas continuem ligadinho que a aula continua. Até mais. Tchau, tchau.